Bom dia. Hoje vamos falar de acidente vascular cerebral. O AVC é a primeira causa de morte e de incapacidade em Portugal. Mas a maior parte dos AVCs pode ser prevenida, portanto, muito temos a fazer. O que é um AVC? Um AVC ocorre quando uma artéria que leva o sangue para o cérebro tapa e impede assim o oxigênio e o alimento de chegar a uma zona do cérebro que deixa de funcionar. Chama-se neste caso um AVC isquémico. Por outro lado, pode haver uma artéria que rompa e então provoca um hematoma dentro do cérebro. Chama-se isso um AVC hemorrágico. Tanto num caso como no outro, há uma zona do cérebro que deixa de funcionar e a pessoa fica com uma deficiência. Ora, como é que nós vamos reconhecer que alguém à nossa beira está a ter um AVC? Nós vamos então tentar testar algumas coisas e aquelas mais simples para serem testadas são pedir à pessoa para sorrir, para ver se tem a boca ao lado, por outro lado pedir para levantar os braços, para ver se há um que cai com falta de força e pedir para a pessoa falar, conversar com ela para ver se tem dificuldade em falar. Ora, se tiver um destes sinais, boca ao lado, falta de força num braço ou dificuldade em falar, estes 3 Fs, face, força e fala, nós devemos de imediato ligar o 112. Porque o 112 vai enviar uma ambulância ao local onde a pessoa está e vai levá-la ao hospital mais próximo que tenha uma equipa de AVC para o tratar devidamente. E por outro lado também avisa o hospital de que o doente vai a caminho. Por que é que nós temos que ser tão rápidos? Porque só conseguimos tratar bem estes doentes de forma mais eficaz quando eles chegam mais cedo, depois torna-se um bocadinho mais difícil. E agora em tempos de Covid, devo ligar o 112? Claro que sim. Mesmo durante a pandemia, continuamos a tratar o AVC. E para além disto ser importante, ligar o 112 e ir rapidamente para que o tratamento seja mais eficaz, é também importante nesta altura ir pelo 112, porque assim vai por um circuito próprio da via verde do AVC, que é paralelo ao dos outros doentes todos. Bem, melhor ainda do que chegar a tempo ao hospital é não chegar a ter o AVC. E para isso o que é preciso? É preciso atacar todos estes fatores de risco que fazem com que aumente a probabilidade de ter AVC. Vamos falar um bocadinho de cada um deles. Hipertensão arterial, tensões altas. Nós devemos vigiar as tensões e garantir que elas estejam sempre abaixo de 140/90, os tais 14/9, como as pessoas costumam dizer. E se já estiver medicado para tratar as tensões, tem que verificar se realmente a medicação está a ser eficaz e se tem estes valores dentro da normalidade. Além de vigiar a hipertensão, nomeadamente com o seu médico, deve fazer a medicação, comer com pouco sal e normalizar o peso e fazer exercício físico. O tabagismo. O tabaco é um veneno para as artérias. Aproveite esta ocasião para deixar de fumar. Para além de ser um veneno para as artérias, do cérebro, do coração, de todo o corpo, provoca também vários cancros. Diabetes. O que é que devo fazer? Se eu for diabético, tenho que fazer rigorosamente aquilo que me for aconselhado. Cumprir a medicação, fazer uma picadinha no dedo para ver como é que está o açúcar, como é que está a glicose no sangue e, claro, não comer açúcar, evitar doces e gorduras, comer várias vezes ao dia, mas pouco de cada vez e, mais uma vez, ter um peso normal, fazer exercício físico. O colesterol elevado também é prejudicial. Devemos ter uma dieta adequada, nomeadamente evitar cozinhados ricos em colesterol, com gorduras animais, fritos, molhos comerciais, mesmo comer de forma muito moderada as carnes vermelhas. Mais uma vez, vigilância médica, cumprir medicação, ter peso normal e fazer exercício. A obesidade também aumenta o risco vascular. Deve-se seguir aquilo que o médico e o nutricionista aconselham naturalmente e fazer também pequenas refeições, embora possam ser várias vezes ao dia. Comer com menos sal, gorduras, doces, isto faz bem a toda a gente. Uma dieta variada e sobretudo com muitos legumes.
A sopa pode ser um ótimo alimento, desde que tenha vários legumes e não seja uma sopa de batata, não é? Beber mais água e, sobretudo, não beber bebidas açucaradas. Claro que o exercício físico é muito importante, tem que se gastar calorias, mais do que aquelas que se ingerem, para perder peso. O alcoolismo. As bebidas alcoólicas excessivas, mesmo sem se embriagar, aumentam o risco de AVC. O que é aconselhado? Não beber mais de 2 copos de bebidas alcoólicas por dia. Mas de preferência, vinho, nomeadamente vinho tinto, não beber bebidas brancas porque tenham um teor alto de álcool. O que é isto da aterosclerose? À medida que o tempo vai passando, com a idade, vamos tendo depósitos nas paredes das artérias, as chamadas placas ateroscleróticas. Mas estas placas ateroscleróticas surgem muito mais vezes e mais cedo se as pessoas têm as tensões altas ou se fumam, ou mesmo com o colesterol alto ou diabetes. Mas as tensões altas e o tabagismo são os dois principais. Quando isto é detectado, há tratamentos com medicação ou cirurgia que podem ser aplicados para diminuir a probabilidade de ter um AVC. Há também algumas doenças cardíacas que aumentam o risco de AVC. Mas então, estão a perguntar, mas coração e cérebro são coisas diferentes, pois são. Mas há doenças do coração que fazem com que se formem dentro do coração uns trombos que vão por ali juntamente com o sangue por aí acima e pelas artérias e podem encravar e tapar uma artéria cerebral, portanto provocar uma embolia cerebral. Uma destas doenças chama-se fibrilação auricular, que é uma arritmia e pode ser muitas vezes detectada vendo se o coração está a bater de forma irregular, mesmo vendo o pulso. Peça para verem os batimentos cardíacos se são regulares de cada vez que vai medir as tensões. Bem, vamos voltar ao AVC. E o AVC tem tratamento. É muito importante chegar cedo ao hospital para tratar, porquê? Porque para se desobstruir uma artéria só se consegue fazê-lo se for nas primeiras horas após o início dos sintomas. E se nós conseguirmos desentupir a artéria, conseguimos muitas vezes que a pessoa recupere da deficiência. Por outro lado, se não conseguirmos desentupir, a pessoa pode ficar com uma incapacidade grave. Portanto, é preciso chegar muito cedo ao hospital. Temos 2 tipos de tratamento, basicamente. Um deles que é com um medicamento que se introduz numa veia e que tenta desfazer o trombo que está a tapar a artéria, mas quando são artérias muito largas que estão entupidas, às vezes é preciso fazer um cateterismo e ir por dentro da artéria até ao sítio onde está o trombo para o retirar. Mesmo assim, muitas vezes ficam sequelas, ficam deficiências e então tem que se fazer uma reabilitação adequada, uma fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, aquilo que for necessário para um determinado caso clínico. E esta fisioterapia deve começar cedo, mas deve ser continuada, pode até ser a vida toda, mas é durante o tempo em que haja necessidade da parte do sobrevivente da AVC. Bem, e então, os 3 Fs, lembram-se? Quais são? Exato. Boca ao lado, falta de força num braço, dificuldade em falar. Face, força, fala. E o que é que se faz? Exato. Ligue 112. Muito bem.